Olá para você que acompanha a Módulo FM, que prazer estar aqui com vocês novamente, para você ouvinte, para você internauta que acompanha o Saúde Mental e Psicologia, toda segunda-feira aqui na Módulo FM a cada 15 dias. E a gente tem o prazer de receber novamente a doutora em Psicologia, Vanessa Cristina Alvarenga. Vanessa, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo, Leide, muito obrigada. Como eu falo, um prazer imenso estar aqui e principalmente hoje, na véspera de um dia tão importante. Eu posso contar? Com certeza. O nosso tema hoje, coincidentemente, é a importância da fala em qualquer processo da sua vida. E no dia 27, portanto, amanhã, comemora-se o Dia do Psicólogo. E eu já aproveito, Vanessa, em seu nome, para parabenizar você e todos os psicólogos que acompanham a Módulo FM, que fazem um trabalho belíssimo de cura, de saúde para as pessoas aqui no município. Parabéns, e eu quero que você introduza falando do Dia do Psicólogo. Muito obrigada pelo carinho, Leide. Também parabenizo todos os meus colegas. Modéstia à parte, mas é uma profissão linda, maravilhosa, que realmente, né, leva cura para as pessoas. Muitas vezes está, como eu falo sempre, do lado ser paciente, ser cliente de uma terapia não é algo fácil, mas uma coisa eu falo: traz significativas mudanças para a vida da pessoa e, consequentemente, para quem está em torno dessa pessoa também. Vou te fazer uma pergunta. Você sempre quis ser psicóloga, desde que você se entende por gente? Desde 8 anos de idade. Eu já sabia que eu ia ser psicóloga, que eu ia ser doutora e que eu ia ser professora. Sério? Sério. Desde 8 anos de idade. E eu converso muito com as pessoas hoje, elas têm um pouco de... Porque eu sei que as profissões também, elas se multiplicaram, elas mudaram muito, sim, né? Sim. As pessoas hoje... É natural que o adolescente tenha dúvidas. Com certeza. Mas qual que é a vantagem, assim, de já nascer decidida? A vantagem, vamos dizer, muitas vezes também, como que eu digo, porque eu queria ser psicóloga, sabia ainda qual faculdade que eu tinha que fazer. Minha única opção era a UFO, não tinha outra. Então, como que eu vou dizer, foi um processo de muita luta, um processo de muita busca, muita terapia desde nova, porque eu venho, né, de uma condição, de uma família que tinha uma condição financeira, vamos assim dizer, mais apertada. Então, eu só tinha como fazer numa faculdade pública, não tinha como cursar numa faculdade particular. Então, lá atrás foi um pouquinho difícil, mas ajuda porque eu nunca perdi o foco. Então, meu foco era aquele, o que despertou lá atrás muita ansiedade. Mas, como eu disse também, trabalhando isso com a terapia, eu era a pessoa que já queria psicologia, já fazia terapia. Então, a psicologia, ela sempre teve na minha vida de uma maneira muito natural. E eu vejo muito isso no consultório, atendendo adolescentes. Tem adolescentes que têm muito claro o que eles querem, e outros, obviamente, têm todas as dúvidas, até mesmo, como você disse, bem pontuou. Hoje a gente tem várias profissões, o que também colabora muitas vezes para essas dúvidas, e que também é enriquecedor e fantástico, porque principalmente acompanhar adolescente nessa decisão é maravilhoso. Como perguntaria o poeta Fernando Pessoa, valeu a pena? Tudo, faria tudo de novo, não mudaria nada, valeu a pena. Todas as pessoas que cruzaram o meu caminho, todas as experiências que eu tive foram muito valiosas. E você, além de ser psicóloga, você é professora na área da psicologia. Como é que, assim, foi formar... eu tô até me adiantando aqui no assunto, que a gente vai falar da importância da fala, mas a gente está falando também da importância do psicólogo na vida de todo mundo. Sim, mas sim. Você também exerce a sua profissão por meio da academia, de ser professora, tudo. Formar outros psicólogos também sempre te deu satisfação? Muito, muito. Foi um grato presente, porque além de ficar na docência por muitos anos, eu também fiquei na coordenação por muitos anos. Então, realmente, a coordenação de curso, ela fica mais próxima ainda desse aluno durante todo esse trajeto. Então, aqui, principalmente na cidade de Patrocínio, eu colaborei com a formação de muitos profissionais, o que para mim é muito valioso. Acho que eu fui muito presenteada pela vida por poder vivenciar o que eu vivenciei e ver essas pessoas que foram meus alunos hoje no mercado de trabalho, brilhantes, ajudando muito, porque eu falo que uma sociedade onde ela tem bons profissionais, isso também vai reverberando para que as pessoas fiquem melhores mentalmente, e isso muda muito a vida das pessoas. Vanessa, você escolheu o tema, que eu, concordo em gênero, número e grau, a questão da importância da fala. Sim. A gente vive uma situação hoje diversa. Por um lado, as pessoas estão cada vez mais menosprezando o poder da fala, do diálogo, da conversa, seja na família, seja no trabalho, seja com o concorrente, seja na vida. Perfeito.
E no contraponto, você vem trazendo pra gente esse tema, a importância da fala. Perfeito. Uhum. E aí, como enfrentar esse movimento que é errado? Eu ouso dizer que é errado. Eu sou formada em comunicação social. A fala sempre será importante. Você sabe que tem uma historinha, vou te contar ela aqui para começar. Sempre há aquela, porque tem a comunicação falada, que é a do rádio, tem a comunicação visual, que é a da TV, e enfim, e tem a comunicação escrita. Eu me lembro do Pedro Bial, que é uma pessoa da comunicação visual há décadas. Sim. Uma pessoa falou para ele assim, mas a imagem diz tudo. Aí sabe o que ele respondeu para a pessoa? Então me diz isso sem falar. E é perfeito, Aí eu queria que você falasse da importância da fala em qualquer setor da vida. Sim, e aí até pegando o gancho em tudo que você está falando agora, é que o Diga hoje, os podcasts, como eles são extremamente importantes. E a pessoa não tá vendo, ela tá no carro, ela tá ouvindo um podcast, ela tá malhando, ela tá ouvindo um podcast, porque a fala, Leide, ela simplesmente expressa, em toda a sua grandeza, ela expressa o que a gente tá sentindo e o que a gente tá pensando. Então, a fala é de extrema relevância. Quando eu fazia faculdade, voltando lá nos primórdios também, eu usava muito… justamente, o terminal central em Uberlândia, de ônibus. E no terminal central, você tem um ponto das pessoas que são surda-muda. Então, elas têm um ponto de encontro e, como eu brincava com uma amiga, nunca vi conversar daquele tanto. E você passava, eles estavam o tempo todo se comunicando ali pela linguagem de sinais. Então, por quê? Justamente o se expressar, o poder falar, seja na linguagem de sinais, seja quando a gente não tem nenhum problema e consegue pontuar, nenhum problema, eu digo também cognitivo, porque todas essas questões também, elas vão estar influenciando na nossa fala. Uma pessoa que está extremamente deprimida, ela provavelmente vai estar com uma fala mais comprometida, eu digo, muitas vezes não conseguindo ter uma clareza naquilo que ela quer expressar, ou muitas vezes só expressando aquele momento da vida dela que ela está passando, e que não é ela, Estar deprimido não é ser deprimido, Estar passando por um momento. Mas, se essa pessoa, eu estou pegando o gancho da depressão, mas a gente tem outras, N questões porque a gente pode pensar, aí essa pessoa está extremamente deprimida. Se ela consegue se tratar de forma adequada, você vai vendo, acompanhando como esse processo de fala vai desabrochando, como esse processo de fala também vai melhorando. Então, falar ajuda a curar a depressão? Ajuda a curar, não só a depressão. A fala é a maneira que a gente tem de, como você falou, de organizar nossas questões conosco e com o outro. Questões, seja de aquilo que eu não gosto, seja questões de chegar num ponto. Dou um exemplo. Casais que não conversam. Não fala um com o outro, não se comunica. Porque como o falar também, o comunicar é eu te falar algo e você prestar atenção naquilo que eu estou dizendo. Eu tô rindo aqui porque assim, aí me vem à mente aquela imagem, Vanessa, de quer adivinhar, pensa que… ele adivinha o que eu penso, que eu adivinho o que ela pensa. Mais sério ainda, Leide, tem questões, às vezes, de um casal, por exemplo, vou tentar dar um exemplo aqui. Eu e meu esposo convidamos o Manuel, seu marido, para uma viagem. Sim. Então, eu e o Álvaro estamos sabendo da viagem. Vanessa e Álvaro, Leide e Manuel. Isso. Aí o Manuel tá sabendo. Então, o Manuel, junto comigo, com o Álvaro, fechamos a viagem, pagamos tudo. E você não… Ele não te comentou nada. Um exemplo. Aí já estamos pagando, já estamos organizando para viajar. Aí eu, na minha inocência, vou, Ô, Leide, tá animada, pra você viagem? Você comprou roupa pra viajar? Quem tá nos ouvindo pode achar que eu tô inventando, mas isso acontece muito, tá, gente? Aí eu sou a Leide mesmo, personagem. Fala aí de novo, pergunta. A Leide tá animada pra viagem? Daqui um mês a gente tá indo, lá pra Europa. Que viagem? Manuel não te contou? Mas Manuel, como assim? Viagem? Tô sabendo de nada. Mas a gente já combinou tudo, ele não comentou contigo? Não acredito que ele fez isso de novo. Aí começa o conflito. Gente, isso é sério, mas aí isso vai, Leide, em questões de fechar um contrato e o parceiro, a parceira não tá sabendo. Sabe, se vender uma casa e o outro só vai saber na hora que ele vai assinar a papelada. Vanessa, eu vejo assim, numa situação de amor, que você tá falando, do relacionamento e tal. Você sabe que o amor vai até se perdendo se não tem diálogo, porque você sente que tá passando por cima de você o tempo todo. Aí, Tem uma minissérie que eu tô assistindo, não sei se vocês se chama Pedaço de Mim.
Não, é. Maravilhosa na Netflix. Netflix. Com a Juliana Paz. Não, tá aparecendo pra mim toda hora essa série. Perfeita. Mas eu não vou dar spoiler aqui, não vou entrar em questões. Só que eu chamo só atenção pro silêncio que se tem naquela história. Então, pra quem não assistiu ainda, é um bom Eles exemplo. Não conversam. Não conversam. Então, tanto que aquilo… Aí, a minissérie, ela é interessante porque ela pega um recorte longo da vida daqueles personagens. Não é uma minissérie que é um tempo curto. Então, ali naquela minissérie, você vai entender perfeitamente o que esse silêncio vai levando… tá trazendo de consequência para a vida das pessoas. Vanessa, na maturidade, o que eu vejo? A gente está falando aqui hoje da importância da fala. E eu até estava numa reunião agora há pouco, conversando com algumas pessoas sobre isso. O que eu vejo? O que a maturidade me trouxe? Tem hora que você tem que falar, tem hora que você tem que calar. A sabedoria é identificar os dois momentos. Perfeito. Porque eu canso de ver as pessoas, na hora que elas têm que falar, elas se calam. Perfeito. Por covardia, por oportunismo ou por dificuldade de falar mesmo. Perfeito. E como você diz, não é que a gente tem, né? Não estamos fazendo um programa aqui que, todo mundo tem que sair falando. Não é sobre isso. Aquela da família que acha que é a dona da verdade. Fala tudo pra todo mundo, né? Ou o homem também. Não vou falar que é só mulher, não. Tem homem também que faz isso. Né? Pessoas que se colocam, né? Muitas vezes nessa posição de sair falando o que pensa e… Na hora errada. Na hora errada. E alguns momentos que o outro não pediu realmente opinião. Mas, quando a gente fala de situações de casal, quando a gente fala de situações de filhos, quando a gente fala de situações de trabalho, a fala, ela é necessária. Pontuar, ser assertivo, conseguir essa comunicação. O que é ser assertivo? Conseguir falar o óbvio pro outro. O óbvio de acordo com o contexto. E também dar ao outro a chance de contestar, de não gostar, de poder fazer essa contrafala. Mas sabe uma coisa que eu vejo muito, e vale pra mim, eu tenho aprendido muito isso? O tom que a gente fala. Perfeito. A energia que a gente fala. Você pode chamar a atenção de alguém com amorosidade. Com toda certeza. Até porque, Vanessa, toda vez que eu tô falando algo pra alguém, não significa que eu tô completamente certa, não. Eu até gosto quando a pessoa fala assim, Leide, não é assim, você tá equivocada. Só que você há de convir comigo que o outro só vai poder fazer essa contrafala, como eu disse, esse pontuar, esse contraponto, se você se expressar. Sim. Se a gente não se expressa, é muito complicado viver justamente nessa bola de cristal, de tentar entender se o outro gostou ou não daquilo, porque ele levantou ou não a sobrancelha, porque ele virou ou não o olho. Então, e também entra muito em todos os programas que a gente está fazendo durante esse ano, inclusive com o que a gente fez 15 dias atrás, sobre também lidar com a frustração, sobre, então, porque nem sempre, igual de um chefe, eu vou ouvir aquilo que eu queira. Aquilo que eu gosto. Porque a gente falou no programa passado, né, das telas. Muitas vezes as pessoas, por exemplo, um TikToker famoso, um blogueiro famoso, ele vai tentar falar o máximo de coisas, vamos dizer, boas para atrair público. Ele vive um personagem. Justamente, ele vende, né? Eu sempre falo também da gente se colocar no lugar do outro, né? Então, aquela pessoa ali, ela vende, ela é comprometida com aquilo. Então, ela é contratada para fazer uma propaganda de um sabão em pó. Sim. Ela, né, vai te passar a impressão que aquele sabão é o melhor, né? E só a empresa vai te contratar também se você tem um bom poder de convencimento. Sim, sim. Então, a vida real, o contato, igual eu falo, por isso que é muito trabalhoso, é também, muitas vezes, ouvir aquilo que eu não gosto, né? Que o outro fale pra mim, inclusive, aquilo que ele tá sentindo, né? Ele fale pra mim como ele se sente, muitas vezes, da maneira que eu o trato. Então, isso são os alinhamentos que a vida de adulto necessita. Posso pedir um intervalo rapidinho? Vou pedir um intervalo pra Vanessa aqui. A gente tá falando da importância da fala e a gente volta daqui a um minuto falando muito mais sobre a importância da fala pra vocês. Saúde mental e psicologia com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM. Voltamos com o nosso Saúde Mental e Psicologia. Que delícia, falando hoje de um tema que eu gosto muito, até porque eu converso bastante. Mas tenho procurado melhorar, né, a qualidade da minha fala, porque a gente tá falando da importância da fala, Vanessa. Isso. E aí eu sei que você sempre faz um estudo, você encadeia, igual redação, né? Início, meio e fim. Sim. Então, traga a abordagem da importância da fala pra gente, que você quer falar agora. O falar também ajuda a aliviar a pressão mental, porque muitas pessoas começam aquele processo de remoer.
tá? Então, tô aqui no programa contigo. Aí você, às vezes, me trata de uma maneira que eu já começo a interpretar aqui. Nossa, mas a Leide, né, ela fez aquilo comigo. Será que ela me tratou daquele jeito por conta disso ou por conta daquilo? Ou seja, se eu consigo chegar pra você e falar, a gente termina aqui o programa e eu falo pra você. Né? Aquela hora, o que aconteceu? Você não gostou daquilo que eu falei? Você teve uma pontuação comigo um pouco grosseira? Você há de convir comigo que nós vamos poder, né, conversar aqui e eu vou pra casa muito mais tranquila. Não vai com ideias erradas pra casa, né? Isso. Porque o negócio é a gente pensar que sabe que o outro tá pensando. Ô, gente, a bola de cristal tá quebrada. E aí, essa questão do isso. remoer, eu vejo que tem gerações que elas são muito apegadas com isso. Principalmente as gerações né, da terceira idade, teve muito isso, porque teve muitas vezes uma criação de que não podia falar. Teve uma criação de que não, você tem que calar, os mais velhos falam e você consente. Mesmo discordando. Aí eu também vejo que a gente está vivendo um outro lado. É como se hoje, muitas vezes, em casa, o filho adolescente, a criança manda. Ela manda, ela comanda, é ela que fala. E os pais se calam. E óbvio que não tá legal, como também lá atrás, onde criança não tinha vez nenhuma. Então, óbvio que eu acredito, como eu falo, no equilíbrio. A criança tem que ter voz sim, o adolescente tem que ter voz sim, mas até certo ponto. Até certo momento. Eu brinco muito, tem umas 2 situações que marcou muito ao longo da minha vida, que uma delas era num restaurante que estava eu para servir e uma mãe com uma criança. E a mãe conduzindo a fala pra criança. Então, algo... Você quer comer isso? Não, né? Isso aqui não. Você não vai gostar. Isso aqui você quer, né? Tatinha você quer, né? Não, então vamos pôr Tatinha aqui. E pra terminar, né? Essa criança tinha uns 3 anos. E pra terminar, quando ela chega lá Aí, uma coquinha você quer também, né? Então... ou seja, me marcou o gosto da mãe, sendo imposto ao filho, à filha. E muito... cadê o papel? Porque a gente tem papéis na vida que a gente desempenha. Um adulto, ele tem sim um papel de ensinar para essa criança o melhor. E o que é o melhor? A comer verdura, a comer fruta, a evitar doce o máximo que puder, sim. Aí depois, quando ele for adulto, aí ele vai resolver a vida dele. Mas acho que os pais têm que chegar naquele ponto, né? Minha consciência tranquila. O melhor eu tentei fazer. Minha parte eu fiz. E outra situação muito séria, que foi num voo que eu estava muitos anos atrás, vindo de Cuiabá, né, para Uberlândia. E num dos trechos do voo, uma criança que tinha uns 9 anos deu uma birra fenomenal dentro do voo, que o piloto falou, enquanto essa criança não sentar, porque ela tinha idade suficiente para estar sentada e pôr o cinto, a gente não vai decolar. E a criança estava no meio do banco, o pai de um lado e a mãe do outro. E pasmem, a mãe e o pai virou cada um para um lado e não olhava para essa criança. Em momento algum, tentou organizar para essa criança sentar. Que crueldade com a criança também, crueldade com a criança. E precisou de um senhor que estava sentado lá atrás, ir lá e falar para a criança sentar. E ela, na hora, respeitou, sentou e colocou o cinto. Então, assim, aquilo me marcou e eu não estou nem julgando, tá? Não tô aqui no papel de julgar, longe disso. Eu só tô trazendo isso pra gente contextualizar, porque eu imagino que esse pai e essa mãe também estejam em grande sofrimento. Mas aí né? Então, e daí minha questão enquanto psicóloga, e estão procurando ajuda? Estão... o que acontece que um pai e uma mãe não conseguem falar com o filho? O que acontece? Vanessa, eu penso que para você ser pai e mãe, você tem que se autoconhecer, né? Sim. Porque o filho vai te testar. Sim. E você é espelho para filho. Sim. Então a importância de falar. E para falar, inclusive, Leide, só desculpa te cortar, mas do próprio pai e mãe também assumir que muitas vezes não dá conta e pedir ajuda. E outra coisa, eu vejo, uma assim, das minhas conquistas enquanto mãe foi entender quando eu não sabia. Isto. Quando eu não sei. Sim. Porque a gente quer mostrar pro filho que você sabe, você quer ter autoridade sobre o filho o tempo todo. E tem hora que você fala, eu não sei, vou pesquisar, vou perguntar. Perfeito. E isso leva o outro na fala, né? Assumir, eu não dou conta, isso eu não sei. Eu sou falho. Né? Justamente. Isso faz parte, né, do processo ali de vivência um com o outro. É tentar viver mais sem máscaras. Tentar viver mais na realidade. Isso também é um grande desafio que nós temos enquanto sociedade.
Nossa, eu vejo assim, quando você admite que você sabe certas coisas, mas não sabe outras, mas está aberto a buscar, compreender e tal, eu vejo que o outro lado, seja filho, pai, Sim. mãe, irmão, você é humanizado. Você é humanizado e você consegue estabelecer com o outro uma relação de mais confiança e de mais compreensão. De mais compreensão também. Porque por mais que é óbvio que a gente tem uma hierarquia, pais estão acima, filhos estão embaixo, e por isso que as ordens, tudo vem de cima para baixo, porque é a ordem, né, natural das coisas. Mas essa relação, ela não precisa ser essa relação tão distante, igual eu falo, essa relação, ou uma relação que inverte os papéis, né? Que os filhos vão aqui para cima e os pais ficam embaixo. O que mostra, Leide, porque eu acho que esse programa daria para destrinchar em mais uns 10, como a sociedade, como enquanto sociedade, a gente está muito adoecido. E por isso que eu digo que ir para uma terapia, participar de um processo terapêutico, porque o processo terapêutico, ele se faz totalmente através da fala. Ou seja, se você é minha paciente, minha cliente, você chega no consultório, primeiro que, óbvio que isso também é um processo que vai, com o tempo, estabelecendo a confiança para você conseguir me falar aquilo que dói, aquilo que machuca e aquilo que eu possa te ajudar. Muitas vezes as pessoas se sentem perdidas. O que eu vou fazer em terapia? Você vai justamente para isso, para uma pessoa que é estudada, que é uma cientista, que está ali fora daquele contexto, que vai ouvir a sua fala, ouvir a sua história e, através dessa fala, dessa história, procurar te ajudar a entender melhor esse contexto e, como eu sempre digo, ter uma vida mais leve, uma vida mais saudável, que eu acho que é o objetivo de todos nós enquanto passarmos, né, por essa terra. Vanessa, a gente tem que admitir que algumas pessoas gostariam muito de fazer terapia, mas eu tenho recurso para fazer a terapia. Sim. Um caminho que eu queria colocar sob a sua avaliação é a leitura. Sim. De bons conteúdos. Os livros sempre me ajudaram. Sim. Sempre me ajudaram a desenvolver raciocínio mais elaborado. Sim. A compreender melhor o raciocínio elaborado de outro, porque quando eu não compreendo, eu tenho a tendência de achar que o outro é arrogante, é ignorante, quer passar por cima de mim, porque é meu ego falando. Sim. Mas quando eu leio, Sim. eu consigo compreender. Sim. Até para fazer perguntas se eu não estiver compreendendo. Perfeito. E essa questão da leitura se perdeu muito com o tempo? Ela se perdeu, sim, para algumas pessoas. Outras estão resgatando muito esse hábito da leitura, justamente tendo esse entendimento que quanto mais eu leio, mais eu falo também. Porque a leitura, ela justamente me embasa, né, nessa fala. E também a questão que eu vejo, por exemplo, a gente falou no programa passado, quando a gente viaja, por exemplo. O viajar para outros países, o viajar para outras cidades, inclusive dar essa oportunidade para ouvir o que o outro também tem para me falar. Porque se eu consigo também fazer esse contraponto, eu também vou ampliando meus horizontes. Porque muitas vezes eu viajo, aí você é uma pessoa ali que vai me contar uma história, mas eu não estou te ouvindo. Porque eu tô preocupada com o celular. Porque eu tô preocupada em tirar foto. Porque eu tô preocupada com outras coisas. É um desrespeito, né? É um desrespeito. E que isso a gente tá fazendo muito hoje em dia enquanto ser humano. E a dificuldade grande que a gente ainda tem também, igual… Você tá bem, Leide? Não tô bem. É aquilo… Mas eu só te perguntei se você tá bem. De praxe, você falar que tá. Aí quando o outro, muitas vezes, vem contextualizar pra gente, não, eu não tô bem, essa dificuldade que a gente tem pra parar pra ouvir o outro. Pra ouvir o que o outro tem pra me falar. Vanessa, a importância da fala, ali a gente traçando um paralelo histórico, lá do início, das pessoas quando estão aprendendo a falar. Sim. Eu penso, por exemplo, a minha geração, eu digo enquanto criança, né? A geração que me criou, eles pensavam que dar voz para criança era errado, que a criança tem que ser um cordeirinho de presépio, tem que concordar com tudo. Um mini adulto, né, que a gente fala. E não é assim, a criança também tem importância de falar para ela também. Perfeito, ela tem importância, mas como eu digo, respeitando essa hierarquia. Sim. Exemplo, quem vai decidir a mesa que vai sentar no restaurante são os pais. Quem vai decidir o que vai pedir são os pais. Óbvio que esses pais, tendo bom senso, ele vai saber se você é alérgica, essa criança é alérgica a determinado alimento e óbvio que ele não vai pedir. Mas quem decide sobre dinheiro na casa são os adultos. O que a gente também vê, como eu digo, essa inversão muito grande de papéis que muitas vezes a gente vive. E é óbvio também que a gente tem que levar em consideração toda a questão
questão, né, da classe social, que esse contexto que a pessoa vive. Em contextos de extrema pobreza, por exemplo, muitas vezes esses papéis eles ficam muito misturados. Exemplo, vou ser mais clara, a criança tem que trabalhar, ela tem que ajudar em casa, né? Não é que ela tem, é porque é o único caminho que aquela família encontra ali dentro. Que não, né? Óbvio que não deveria ser assim, mas na prática, muitas vezes é o que acontece. O Brasil é muito desigual, né? Então a gente fala, inclusive no rádio aqui, a gente fala para situações completamente diferentes, né? A gente fala para as pessoas que têm recurso, para aquelas que não têm recurso e para aquelas que não têm recurso nenhum. Isso, e muitas vezes também o recurso não é só o financeiro. Muitas vezes o recurso também é sobre a pessoa estar no seu papel, como a gente está falando aqui hoje, né? Então, eu sou mãe, eu sou tia, que papel que eu desempenho na vida dessa pessoa e esse papel, como ele deve ser desempenhado, qual a melhor maneira. E a leitura, sim, ajuda muito a gente a entrar nesses papéis, né? Desempenhá-los da melhor maneira. A terapia ajuda muito a gente a entender esse papel e estar nele e desempenhá-lo da melhor maneira. Eu queria que você comentasse sobre a frase que eu li recentemente e ela cada vez mais adquire novos significados para mim. O falar é terapêutico. Total, né? O falar é terapêutico justamente por isso. Porque quando eu falo para o outro, eu organizo o que eu penso e, consequentemente, o que eu sinto, que interfere como eu me comporto. Tá? Porque são coisas interligadas. Pensar, sentir, se comportar, que vai refletindo um no outro. Porque são ações que estão interligadas. Muitas vezes um paciente chega e fala assim para mim na primeira sessão: eu vim, né? Minha filha quer muito que eu esteja aqui, eu não sei muito o que eu tenho para falar, não tem quase nada para te falar. Aí vai passar 2 minutos, né? Aquele tanto, quando termina a pessoa, né? Ela fala e se ouvir, não, mas eu tenho muito. Sabe o que você me lembrou? Eu tô revendo, na verdade, porque eu gosto mais daquela série da Globoplay, que é Sessão de Terapia. Ah, sim, também amo. Vanessa, a gente pensa que não tem o que falar, a gente pensa que tal coisa não causou problema na gente, mas quando você vai falar, é uma montanha de problema. Isso. E também desmistificar a questão de terapia, que eu só vou pra terapia o dia que eu tenho um problema, que é as pessoas que vão pra terapia só na hora de apagar o incêndio. Não, a terapia é um processo, então ele acontece ao longo de um tempo ali na vida da pessoa. E muitas vezes podemos ter sessões também com falas mais leves, com falas mais tranquilas. Porque à medida que também que a gente evolui no processo terapêutico, nem toda sessão vai ser sobre grandes desabafos, vai ser sobre problemas muito sérios. Porque as pessoas às vezes têm muito essa confusão, sabe? Mas eu não tenho nada para falar. Sempre, como a gente está falando aqui, tem sim o que dizer. E nem toda fala precisa ser pesada. Nem toda fala também precisa vir carregada de problemas. E não tem julgamento, né? Isso. O psicólogo não faz julgamento, não, de forma alguma. Não se fizer também enlouquece, né? Justamente, não é o nosso papel. Você não pode julgar, né? Não justamente, não é o nosso papel. O nosso papel, como eu digo, é alguém de fora que vai ouvir uma história que você está me contando, que o outro está trazendo e vai tentar ajudá-lo a interpretar melhor essa história. Sabe que amanhã é dia do psicólogo, a gente está aqui comemorando já antecipadamente, né? Por meio da sua fala aqui. Eu vejo o psicólogo como uma pessoa que te ajuda imensamente a entender a si mesmo. Isto. O psicólogo me ajuda a entender a mim mesmo. Isto. Para que eu tenha uma vida mais produtiva, mais funcional, mais leve, mais feliz. Isto. É sobre isso, né? É que nos acolhe. Vamos assim, como a gente fala, né? Sem preconceitos, sem pré-julgamentos. Que também tá ali muitas vezes para falar a verdade sobre os fatos. Porque só... fingir muitas vezes, passar a mão na cabeça não vai ajudar o outro. Então a terapia é sobre isso, é abrir os olhos, é ser acolhido, não ser julgado e nos ajudar a ser pessoas melhores. Eu acho que é sobre isso, né? Eu acho que até não é ser arrogante, mas a terapia ela nos ajuda muito. Também eu falo como estando do outro lado da moeda, né? Estando como cliente, como paciente. Nos ajuda a ser pessoas melhores, a organizar melhor o nosso pensar, o nosso sentir e, consequentemente, o nosso comportar e o nosso falar. Mais uma vez, parabéns pelo Dia do Psicólogo. Muito obrigada. E como eu disse, parabenizo todos os meus colegas, que a gente possa estar sempre preparados fisicamente, mentalmente, cientificamente, para ajudar quem chega até nós. Essa foi a Vanessa Cristina Alvarenga em mais um Saúde Mental e Psicologia aqui na Módulo FM. Hoje a gente falou sobre a importância da fala e para todos os psicólogos e psicólogas, o nosso salve aqui, o nosso carinho.
fraterno para vocês, porque tem a simbologia do dia do psicólogo, mas na verdade o psicólogo é um amigo para a vida, é uma pessoa que só de já querer ajudar a gente, para mim já tá 100%. Fiquem com Deus, boa semana e até a próxima sexta no Mente Aberta. Saúde Mental e Psicologia, com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM.